Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao ExaFlash Reforço Escolar. Professor Idelbrando, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês aí de cinemática, velocidade escalar média no gráfico. Vamos aprender a interpretar a velocidade no gráfico, tá bom? No final, fica aí até o final, vou resolver uma questão aí top para vocês, tá bom? Depois da vinheta, confira aí. Bom, pessoal, antes de falar aqui da velocidade escala média no gráfico, antes de traçar o gráfico, vamos aqui só dar uma relembrada em velocidade, certo? Nós temos aqui duas posições A e B. Digamos que aqui é a posição inicial, que o móvel está iniciando o movimento, e aqui é a posição final do movimento desse móvel, tá bom? Esta linha aqui é uma trajetória. Essa trajetória aqui ela pode ser curvilínea, pode ser retilínea, pode ser circular, enfim, tá bom? Para o cálculo da velocidade média, só nos interessa o espaço percorrido pelo móvel, que chamamos de ΔS, e o tempo gasto para esse percurso aí, que é o ΔT, certo? O ΔS, basta você pegar a posição fornecida na questão final, menos a inicial, e o tempo também é a mesma coisa. A variação do tempo, você pega o tempo final, menos quem? Menos o tempo inicial. Bom, sendo assim, agora eu vou apagar aqui e vamos fazer esse comportamento aqui agora no gráfico, tá bom? Como é que fica essa interpretação aí no gráfico? Eu vou colocar aqui, pessoal, dois gráficos, certo? Que é o gráfico de espaço. Vamos colocar no Sistema Internacional de Medida. O espaço em metros e o tempo em segundos, certo? Versus o gráfico aqui, também no Sistema Internacional de Medida, só que agora de velocidade em função de quem? Em função do tempo, tá bom? Pessoal, observe. Eu vou colocar aqui a trajetória, certo? E a gente vai ficar, aí nós vamos fazer o estudo analítico aqui, tá bom? Aqui eu tenho por exemplo, aqui eu tenho uma posição, S1 e uma posição S2. Não posso dizer que a posição inicial é o S1, certo? É o início do movimento. Agora, a final pode ser S2 se eu fizer um estudo até o tempo T1, certo? Mas se eu fizer um estudo até o tempo T2, continua sendo a final S2. Mas se o estudo for até um tempo, vamos prolongar aqui, até um tempo T3, tá bom? A posição final já volta a ser quem? S1, tá bom, pessoal? Então, a posição final está sempre variando com o tempo, ela não é constante. Já a posição inicial não, vai ser sempre aqui quem? O S1, tá bom? O mesmo ocorre aqui também para a velocidade. Eu vou traçar o mesmo desenho aqui para você ver os comportamentos, tá bom? Aqui eu tenho a velocidade inicial, certo? Aqui é V1, aqui nós temos V2, certo? Isso aqui no tempo T1, aqui no tempo T2, e no tempo T3, colocar também um pouquinho mais para frente, tempo em segundo, volta a ser quem? V1 novamente. Então, quer dizer que V1 é o início, certo? Ou a velocidade inicial. E, à medida que o tempo vai passando, observe que o movimento vai para V2, aumenta para V2, depois permanece constante até T2 e depois decai até V1 novamente, tá bom? Se você perceber aqui, vamos agora fazer um estudo analítico aqui, para você ver que quando as questões vierem, certo, os resultados não vão ser o mesmo se o gráfico for S em função do tempo ou velocidade em função de quem? Do tempo. Os resultados vão ser diferentes. Por quê? Por exemplo, aqui eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. Perdão. Aqui eu tenho um movimento retilíneo uniforme.
Porque as posições estão variando com o tempo. O móvel está saindo de S1 até S2, tá bom? Agora, entre T1 e T2, o móvel está no repouso, tá certo? Observe que entre T1 e T2 o móvel permanece parado, porque o S2 aqui não está variando, tá bom? E de T2 até T3, o movimento também vai ser retilíneo e uniforme, porque ele vai voltar de S2 a quem? A S1, tá bom? Então, o movimento aqui no trecho aqui 1 e no trecho 3, o móvel está em movimento. O movimento aqui é um movimento progressivo, fica atento. Por quê? Porque as posições estão, observe, ó, o móvel está saindo, aqui é S1 e aqui é S2, certo? E eu adotei que aqui o cara está saindo da posição de menos infinito a mais infinito, tá bom? Por isso que o movimento é progressivo. Quando ele chega em S2, ele fica parado durante o ΔT, e vai de T1 até T2, e depois o que acontece, pessoal? Ele vai retornar, certo? Ele vai retornar, ó, porque ele volta aqui de S2 até S1, tá bom? Esse é o estudo aqui analítico para este gráfico aqui, tá bom? Desta forma aqui, o interessante é você saber, se você calcular a área dessa figura aqui, certo? Que aqui eu tenho um trapézio inclinado, tenho um retângulo e outro trapézio, essa área aqui não vai te dar a velocidade, porque a velocidade é ΔS sobre ΔT. E observe que o eixo das ordenadas está sendo dividido pelo eixo da abscissa. Nesse caso, como eu tenho uma divisão, certo? Esta área aqui não vai ser igual à velocidade, tá bom? O que ocorre com esse gráfico aqui é diferente. Observe que, nesse caso aqui, se eu pegar aqui, ó, eu peguei aqui, observe, peguei a ordenada, se você multiplicar ordenada vezes abscissa, ΔS vezes ΔT, não vai te dar nada, tá bom? Mas se você pegar aqui agora, ó, velocidade vezes o ΔT, já te dá o quê? Um ΔS. Neste gráfico aqui, esta área aqui toda vai te dar o deslocamento total do móvel, tá bom? Cuidado para não confundir isso aí. Deixa eu apagar essa partezinha aqui, ó. Isso aí é uma dica que eu estou dando para vocês, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer agora o estudo analítico, aqui nesse gráfico. Observe que o movimento aqui interino, ele foi um movimento uniforme, repouso e uniforme, certo? Só que o movimento progressivo, nesse caso aqui, o movimento retrógrado, tá certo? Porque ele está voltando, está regressando o movimento, tá bom? Agora aqui não, pessoal, observe. Aqui a coisa é diferente. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, V1 variando para V2. O movimento aqui é retilíneo, uniformemente variado, porque a velocidade variou, pessoal. Ó, a velocidade saiu de V1 e foi até quem? V2, tá bom? Para isso, houve o quê? Uma aceleração. Aceleração que vai ser a taxa de variação da velocidade sobre a taxa de variação do tempo, tá bom? Quando chega aqui entre o instante T1 e o instante T2, certo? O que acontece? O gráfico aqui não varia, quer dizer que a velocidade aqui ela vai ser o quê? Ela vai ser constante, ou seja, um movimento retilíneo e uniforme. Volta a ser esse movimento aqui anterior, tá bom? E entre T2 e T3, o movimento novamente passa a ser retilíneo, uniformemente variado, certo? Porque ele está variando agora de V2 para quem? Para V1, tá bem? Tudo bem que aqui a gente tem que V2 é maior do que V1. Neste caso aqui, desse movimento aqui de T2 a T3, a velocidade o quê? Vai diminuir, tá bom? Vai diminuir. Então, eu vou ter um movimento aqui, como se o cara tivesse apertado o pé no freio. Eu vou ter um movimento aqui desacelerado ou retardado. Ao contrário, de 0 a T1, que o movimento vai ser o quê? Acelerado, tá bom?
Pessoal, uma interpretação aí fantástica da cinemática no gráfico, certo? Rever esse vídeo aí o máximo de vezes que você puder até entender. Agora vamos ver como é que cai com uma questão bem interessante. Confira aí. Bom, pessoal, então a questão aqui do gráfico diz o seguinte. O gráfico é espaço em função do tempo. Observe que vai de 2 vezes 10 ao quadrado, né, que é 200 até 800. E a questão quer saber a velocidade média no instante t igual a 2 minutos até 6 minutos. Então, em 2 minutos, nós vamos ter o valor aqui, ó, certo? Colocar aqui 2 minutos, certo? Aqui é em minuto, nem segundo não. Minutos até 6 minutos, tá bom? Para isso, já sabemos que a velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. O ΔS, você pode pegar aqui a posição final, 8, menos 2, porque em 2 minutos ele está parado ainda, tá bom? Então, 8 menos 2, lógico que vezes 10 ao quadrado, tá bom? Sobre, e o ΔT, agora observe, o ΔT eu vou fazer aqui separado, 6 menos 2, e vai dar 4 minutos. Só que vamos multiplicar por 60, porque ele quer a resposta em metros por segundo. Logo aqui vai dar 240 segundos. Logo coloca aqui, né? 240. Bom, aqui vai ficar 6 vezes 10 ao quadrado sobre 240. A velocidade média vai ser igual a 600 sobre 240. Fazendo essa conta aqui, você vai perceber que vai ser igual a 2,5 metros por segundo. Tá bom? Uma questão aí bem simples, mas muitos alunos se passam porque ele acha que a área desse gráfico aqui vai dar a velocidade, e não vai. Tá bom? Pessoal, fique com Deus e até o próximo vídeo.